eu já falei aqui, né, que eu não sei onde é que está a grave crise institucional, né? Eu não vejo grave crise institucional. Tem uma direita extremista, né, tentando isso aí, que esse cidadão acabou de falar, de dizer aí, né, que é a prisão do ministro Alexandre de Moraes, como é que é, a anistia do Jair Bolsonaro e companhia das pessoas lá do 8 de janeiro. Faltou ele citar ali a renúncia do atual presidente da República, de todo o seu clero, ou baixo clero, ou alto clero, e esqueceu de dizer também a convocação de novas eleições, né? Com o Bolsonaro concorrendo, eu acho que ele poderia ter complementado dessa forma. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas que são mais antigos, por exemplo, vou dizer assim, como eu, e quando garoto eu presenciei os debates da Arena, Aliança Renovadora Nacional, MDB, eu acho que tinha talvez só o PTB, aí depois veio o PDT do Brizola, né? O nível que a gente tinha de políticos e hoje o que a gente vê aí é esse teatro aí que toma conta do Congresso Nacional, a Câmara lá, eles com esparadrapo na boca. É um troço, assim, é um negócio que você virou de perna para o ar, né? A política está uma esculhambação nesse país, infelizmente, e a política está na nossa vida diariamente, né? Todos os dias, em tudo que a gente faz tem política. Mas, assim, está uma esculhambação, está um negócio sem pé nem cabeça. Estamos aí com uma corte completamente desacreditada, e não é de hoje. Eu falo isso que não é de hoje. Os questionamentos em relação à corte não é de hoje, como também não é de hoje essa questão de aplaudir decisões de juízes, né, interferindo em outros poderes. Mas quando se aplaudiu isso lá atrás, quando era bom lá atrás, né, eu sempre cito o exemplo mais claro de tudo, foi quando o Gilmar Mendes deu um canetaço impedindo o Lula de ser o chefe da Casa Civil da Dilma. Quando se aplaudiu isso lá atrás, se abriu a porteira de vez, como falou aquele ministro do Bolsonaro naquela época lá. Abriu a porteira, entendeu? Como é que é? Aí alguns juízes se acharam no direito de que não, decide, interfere, né? E está aí, né? E está aí, a gente vive, está se vivendo isso aí, ó. Isso aí que todo dia está na televisão. E agora com essa história de Estados Unidos, bom, é um negócio que sabe lá onde é que vai andar isso, né? Eu só sei que se eu não trabalhar, eu não vou pagar minhas contas, né? Muita gente acha que eu venho aqui porque eu sou amigo do Zezinho, gosto, mas se eu não estiver aqui trabalhando, não vier, entendeu? Não tenho como pagar o boleto no fim do mês. Não adianta eu me apaixonar por Lula, me apaixonar por Bolsonaro, que os boletos chegam, independente de quem está lá. Zé Joaquim, boa noite. Vou começar contigo, Zé, sobre essa questão. Você já pode dissertar aí sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro, já que você não estava no programa ontem, e continua sendo o assunto, a pauta do dia em vários veículos aí de comunicação Brasil afora. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa que é meu e seu, esse programa que é líder de audiência. Cícero, o que se espera de um jornalista como você, que é um jornalista que tem uma história formado, num momento desse fazer um comentário com razoabilidade, um comentário que vem até contribuir com o debate. Não ser, como sempre você é, tendencioso e torcedor. Dá uma pincelada, mas ao mesmo tempo você sabe que você é uma pessoa que tem um pé na canhota. Telespectador não sou eu, não. Telespectador é que vai avaliar. Porque é uma vergonha. Prepara o meu vídeo com o Milei aí, tá? Pro José Joaquim aqui, que ele não sabe que eu estive com o presidente Milei. Aliás, um abraço pro presidente, gente finíssima. Estou com o WhatsApp dele aqui. Ontem mandei o link do programa. O falso direitista aqui, né, que faz campanha para um na eleição,
para uma na eleição e depois disse que estava fazendo para o outro ou que não fez nada, mas tudo bem, vai lá, Zé, continua. Tá vendo? Quando você... Primeiro vem falar da extrema-direita, os extremistas. Eu vou lhe dizer, eu sou de direita, nem toda direita é bolsonarista, mas... Graças a Deus. Não, mas o que nós estamos vendo, o que eu esperava de você é isso, falar da vingança que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Algo que que eu sei que hoje o programa, como ontem, vai gerar em torno todo dessa prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. A única coisa que resta para o Congresso, que dominou a pauta hoje, tanto é que o Alcolumbre fez uma nota, o Hugo Mota fez uma nota, estão todos dois juntinhos. Não adianta, só falta 2 assinaturas. Ou bota o STF e Alexandre de Moraes no lugar dele, ou é algo que a gente vai viver num país que agora a polarização não é mais Lula e Bolsonaro. A polarização virou agora STF e a direita, ou é igual a Cícero, que rebaixa quem é de direita, que bota todo mundo no balaio, só é extrema, os extremados. Não, gente. O que nós estamos vendo no país é violação. O Congresso tem que se posicionar. No lugar de enquadrar ministro que anda fora da lei, que dá decisões que viola a Constituição, que dá decisões esdrúxulas, decisões frágeis, sem embasamento jurídico, é o Senado. O Senado foi para lá, tomou conta, a Câmara também pedindo anistia. É isso. Entendeu? Agora eu até concordo com ele, aquelas pessoas que foram lá quebrar o STF, agora está fazendo falta, porque não era para quebrar o STF, não era para invadir, não era para agora era para tomar conta das ruas, mostrar a força da direita, que a direita tem demonstrado que tem força. Porque todos eles, mesmo ele não gostando, mesmo ele falando, todos eles têm dor de cotovelo de Bolsonaro, mas é o maior líder, é o maior ativo da direita. Está demonstrando que tem tem mais ascensão que Lula. Hoje domina os noticiários, hoje a pauta é Bolsonaro. Entendeu? Que nós temos que comentar aqui, o Brasil, o que a gente está vendo. Então, o Congresso está fazendo o papel dele. E eu vejo que a gente está vendo o seguinte: a lava-toga está aí, a anistia vai acontecer e não adianta. Seu Alcolumbre, seus 200 e poucos cargos que ele tem no governo federal, ele tem que fazer o papel dele. Ele é presidente do Senado. Se tiver assinatura, ele tem que botar o impeachment. Tem que impeachment, que já tem 7 ministros, que não estão divulgando, que estão contra a decisão. 7. E já estão vendo que a escalada de Alexandre de Moraes é perigosa para a instituição. O STF, ele deu de bandeja para Bolsonaro o que ele fez. Já que ele botou na decisão lá atrás, que foi outra decisão errada, entendeu? A decisão todas mal... O ministro, que Cícero fala tanto em português, nunca vi, Cícero, você falar do português da decisão de Alexandre de Moraes. Você passa pano. Isso é vergonhoso. O jornalismo brasileiro, pessoas como você que diz que foi professor, que estudou, que sabe o que é gramática, que detesta... Você devia criticar Alexandre de Moraes, mas vocês passam pano, Alexandre, essa grande mídia, essa grande imprensa, esses jornalistas canhoteiros, vai fazer com que o povo brasileiro pague a conta. Que a escalada é perigosa. A escalada é perigosa. Alexandre de Moraes não tem direito de fazer o que ele está fazendo com o país. O povo brasileiro não... O povo brasileiro, aquilo que o canhoteiro Samuel Costa fala, o povo quer comida, Mas quando vocês buscam... ele tá dando tudo que o Bolsonaro precisava, ele deu agora. Ele deu, ele é o ministro. E outra coisa, eu falo, não tenho medo, posso correr sanções, amanhã posso ter como é que se diz, operações desses casos aí
das fake news, como eles estão, porque o nosso programa hoje é monitorado. Cícero, esses dias, e eu não tenho vergonha não, Cícero estava com medo, mandou botar meu nome de coisa, porque não está com medo do que acontece aqui no programa. Não, nós temos o Estado Democrático de Direito, nós somos livres, não para atacar, não, mas nós não podemos, a censura está instalada. Nego, ter medo do que nós vamos falar, há uma violação, o que o ministro Alexandre de Moraes faz é perigoso, é uma loucura que ele está fazendo com o país e com as decisões dele, e isso, quem paga é o povo brasileiro. Vamos lá. Eu não vou nem responder para você. Eu ia responder um negócio, mas não vou. Paulo Cavalcante, boa noite. A sua análise, o seu comentário sobre o tema de abertura aí, de hoje. Boa noite, Cícero. Um prazer estar com você mais uma noite aqui nesse programa tão especial, que é tão rico para mim. Boa noite a toda a equipe Rema, que mantém essa locomotiva funcionando e ativa. Boa noite aos demais debatentes. E boa noite você, que é a razão de tudo isso aqui existir. Você que está aí, o da poltrona, como diria o Didi Mocó Sonrisal. Você da poltrona, você sentado aí, que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo possa iluminar você a cada dia e te livrar do mal, principalmente desse mal do tempo atual, Cícero. Porque o nome de Deus tem vários nomes, né? E um deles é Jeová Tsidkenu. Tsidkenu significa justiça, o Deus da justiça. O Deus da justiça plena, da justiça verdadeira, da justiça real. Não existe justiça no mundo, porque no mundo a gente ou está de um lado ou está de outro, ou tem uma visão muito panorâmica de uma situação do momento. A gente não consegue ver nem o antes nem o depois. Como Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro. Então ele consegue fazer justiça, nós não conseguimos. Agora vivemos numa situação onde a justiça virou uma piada a nível mundial. O Brasil está virando piada por uma situação de um STF que está tomando decisões, e aí eu corroboro com o pensamento do Cícero, quando ele diz que juízes estão tomando decisões monocráticas. Eu não posso tomar uma decisão monocrática, para que você que não sabe, você que não, né, como eu também não é advogado, é quando o juiz toma uma decisão por si próprio, ele não busca o colegiado, não coloca outros pensadores juntos, né? Primeiro que o Alexandre de Moraes nem deveria estar cuidando disso. Outra, o ex-presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ele não tem cargo nenhum mais, então ele deveria estar em outras instâncias. É um absurdo ele estar sendo julgado pelo STF, mas fazer o quê? Já começa o erro por aí. Se inocentou o Lula porque o CEP estava errado na questão lá do processo, que não deveria ser em Brasília, deveria ser não sei aonde, não deveria ser em Curitiba, deveria ser em Brasília. Então, do Bolsonaro, mesma coisa. Ele não deveria estar sendo julgado pelo Supremo. Mas aí você vê uma decisão monocrática, expondo o país numa situação que está virando brincadeira. Você decidir, olha, você está de castigo. Está parecendo assim, tipo, ó, você está de castigo. Você não pode sair de casa agora. Você vê que está indo devagarzinho? E nós estamos perdendo nossos direitos? E aí eu corroboro mais uma vez com a fala do Cícero. Porque quando a minha mãe falava muito isso, Cícero, pimenta no olho dos outros é refresco no da gente. É uma coisa meio estranha, mas é uma coisa real. Porque quando aconteceu com a Dilma, a gente ficou quieto. Quando aconteceu com a Dilma nomeando o Lula, que era um direito dela, e teve um canetaço, nós ficamos quietos também, porque era uma coisa que a gente não queria, né? Quando houve a prisão do Lula, sim, havia algumas comprovações, tal, a gente também. Então agora nós estamos pagando também essa situação. Eu acho que nem é cá, nem pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então a gente não pode nem para um lado nem para o outro, a gente precisa ir para o bem maior.
Nós estamos caindo num problema muito complicado, onde a justiça está ficando desacreditada, onde um juiz acha que pode mandar no mundo, que pode peitar todo mundo. É um negócio muito complexo, muito complicado. Brasília está rachada. Enquanto isso, Cícero, os impostos estão aumentando a cada dia, a recessão está batendo na porta, as situações estão ficando difíceis, e eu não sei onde nós vamos parar. Porque talvez alguém pode dizer, é só o Bolsonaro que está preso. Não é. É a democracia brasileira que está indo ladeira abaixo. E se a gente não segurar esse badel agora, daqui a pouco ninguém controla essa nau mais. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para o Ernói, que está nos assistindo em Joaçaba, Santa Catarina. E o meu amigo Adriano Borges, radialista, também está em Santa Catarina, só que na cidade de Fraiburgo. Um abraço, meus amigos. Adriano, grande amigão do coração, satisfação poder falar com você. Luiz Carrati, boa noite, vamos lá. A sua análise, o seu comentário sobre o tema de abertura do programa de hoje. Boa noite, Cícero, boa noite a todos os colegas da bancada, a todos que estão do outro lado da telinha. Nosso muito boa noite nessa terça-feira abençoada. Ao pessoal da técnica, Juninho, José Miel, todo mundo que está aí construindo esse programa. Estávamos com saudades, viu, Cícero? Não sei se é só eu, mas... Muito obrigado, meu amigo. Eu sei que as suas palavras são sinceras. Você faz falta aqui, viu? Estou agradecido. Cícero, a gente tem visto algumas decisões do colegiado do STF, na verdade monocráticas pelo então ministro Alexandre de Moraes. É muito óbvio que há uma perseguição política, já saiu de todo o ambiente jurídico, né, que possa o próprio STF representar, isso já é um fato. E o resultado de tudo que possa ainda acontecer, se a senhora e o senhor que está do outro lado ainda tem dúvidas, é a prisão definitiva, que não vai ser domiciliar, que não vai ser não vai ser substituída por nenhuma outra prisão. A prisão definitiva do Bolsonaro numa cadeia mesmo, uma cadeia de 4x4, vendo só o quadrado. Nós já sabemos que, provavelmente, 99,9%, isso deve acontecer. Alexandre de Moraes, ele tem vestido uma roupa que deveria ser respeitada, né? Porque ele protege, né, o STF, a Constituição, é a casa que representa o jurídico macro do Brasil, mas que hoje é uma instituição que aparentemente, e eu falo aparentemente porque não deveria ser, não tem voto, mas ao mesmo tempo exerce o voto do legislativo, dos senadores, dos deputados, e o Alexandre, de forma monocrática, faz muitas coisas, decidindo de próprio punho, de próprio interesse pessoal, pulando, inclusive, etapas. O exemplo disso é a própria prisão, que deveria ser discutida primeiro, a preventiva contra o ex-presidente Bolsonaro, mas ele pula as etapas e já determina a prisão domiciliar, né? E aí a gente vê a arbitragem, a gente vê a inconstitucionalidade, a gente vê a indecência, a falta do pudor, sabe, jurídico. Eu não sou advogado, mas a senhora e o senhor que está do outro lado da telinha, e junto com todos os telespectadores desse grande programa de audiência, sabem que o que está acontecendo é uma perseguição política. Jair Messias Bolsonaro, como bem disse o bispo Paulo, já não é mais político. É um cidadão comum, como eu e a senhora que está aí do outro lado, o senhor, que deveria estar sendo julgado por outro colegiado, em outra esfera. Mas os menininhos de plantão do STF querem a toda a força, né, fazer o que estão fazendo com o ex-presidente Bolsonaro. Minha fala aqui, ela é pertinente, mas ela não é
uma fala extremista de direita, muito menos de esquerda. Eu acho que a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter senso do que está falando, responsabilidade, mas, acima de tudo, como bem disse, e repito aqui, o bispo Paulo, justiça. A gente não pode ser injusto. A lei, ela foi criada para ser não só ampla, mas discutida em todas as esferas onde eu e o senhor, que está do outro lado, e a senhora, a gente pode adquirir. Né? Então, a lei, às vezes, ela é interpretada, e lá do outro lado tem uma pessoa, um ser humano, né? Que não é um robô que aperta lá o botãozinho e diz lá o que vai acontecer. Não. Às vezes aquilo que é certo para o Cícero é errado para o Paulo, é certo para o Chico, é errado para o Zezinho, e assim por diante. Cada cabeça uma sentença. Rasga-se a Constituição, rasga-se o 318 da Constituição Federal, do artigo penal, rasga-se tudo. E aí a gente vê o que está acontecendo hoje no Brasil. Isso é uma esfera que vai acabar em muitas outras pessoas, em muitos outros CPFs. É porque ainda não começou a grande revolução da perseguição. E aí eu quero enfatizar aqui a fala do Zezinho, e aí ser a favor a isso também. Eu acho que está na hora do Senado, da Câmara, né, de tirar os rabinhos escondidos. Eu não sei o que se deve de tantas coisas que a Câmara e o Senado devem, eu sei se você já falou isso algumas vezes aqui, não faz nada por quê? Porque estão amarrados. Né? Até a tampa, mas está na hora de alguém se manifestar, de algum grupo se manifestar e parar com essa onda do Alexandre de Moraes, parar com essa onda do STF, redigir as regras do país, cada um no seu lugar, o judiciário no seu lugar, o legislativo no dele, e quem faz as leis é o legislativo. Quem vota e tem o voto pregresso da população adquirido por lei é o legislativo. O STF jurídico, o judiciário, perdão, não tem um voto representado. São indicações políticas. Né? Então, a gente precisa parar, o Brasil precisa parar para dar um basta nessas coisas. Muito bem. Carrati, eu só não consegui entender, eu entendo quando você fala de injustiça, quando você fala de arbitrariedade, quando você fala de exagero, enfim, eu entendo tudo isso. Eu só não entendi o que você disse, que o Alexandre de Moraes tomou uma decisão sem consultar ninguém. Quem é que ele tem que consultar para tomar a decisão? Isso eu não captei, não entendi. Não, eu não exatamente dessa forma. Eu estou querendo dizer o seguinte, que o que ele bem tem feito, e isso não é a história que eu estou contando, existe um entendimento, certo? E ele está lá para fazer esse entendimento. Mas às vezes... Sim, é o que ele faz, é o que ele fez. Ele decretou essa prisão domiciliar do Bolsonaro com base no que ele entende. Bom, é isso aí. Né? No que ele entende. Agora ele está certo, está errado, bom, isso é outra discussão. Né? Mas é exatamente. Por que não discutir com a classe, com o plenário? Por que não pegar uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, uma quinta? Mas não, é monocrático, ele tem esse direito. Mas está errado. Está errado, está usando do seu poder, da sua legitimidade para poder tomar decisões que poderiam ser diferentes, podiam ser mais amenas. E uma outra coisa que eu acho muito temerosa que estão falando aí é porque o Alexandre de Moraes não tem nenhum voto. Quantos votos ele recebeu e fica tomando essas decisões? Olha, se for assim, a gente tem mais de 20 mil juízes no Brasil e nenhum deles tem voto. Aí precisaria de voto para tomar uma decisão? É um negócio meio fora do contexto, não é mais? Boa noite, Chico Holanda. Por favor, a sua análise sobre o tema de abertura do programa. Boa noite. Cícero, o homem que enganou o presidente da Argentina. Aqui meu amigo Bispo Paulo, Carrati, Zezinho, Juninho Totec da Rema. Senhor, você quer o WhatsApp do Milei? Eu te passo depois. Estarmos da noite aqui, a partir das 21 horas. Zé, hoje está terrível, né? Está 4-1, Zé, hoje aqui, realmente é terrível. Né? Só um da esquerda, 4 da direita. Olha, mas é o que seu Jurandir, já lhe convidei várias vezes, seu J. Bernardo, estou lhe aguardando aqui. Está aqui, ó. Só tem um hoje aqui defendendo. Tá?
Só tem um defendendo hoje vocês. Vamos lá. Vejam só. A nossa Constituição de 1988, tá? Ela foi pautada e ficou o Supremo Tribunal Federal para ser o mediador, para ser nas questões, nas dúvidas sobre a interpretação da Constituição Federal, dá a palavra final nos autos. Só que hoje mudou. Hoje o juiz antecipa o seu voto, seu posicionamento publicamente. O juiz manda advogado de defesa calar e não aceitar que o advogado continue fazendo pergunta para as pessoas que estão ali sendo investigadas, prestando depoimentos. O juiz se passa por advogado, tá? Advogado de um dos réus, que foi o caso recentemente que o Alexandre Moraes fez na defesa lá do tenente-coronel, delator, que delatou diversas vezes, mudou diversas vezes, tá? E o Alexandre Moraes não permitiu que o advogado continuasse perguntando, porque ele disse que já tinha sido, estava nos autos, e o tenente-coronel mentindo na cara dura, e o advogado mostrou e demonstrou. Então, é isso que nós estamos vendo hoje em dia. Precisamos fazer uma reforma dessa nossa Constituição urgentemente. Tá? Deixaram uma brecha para que um cidadão, como o Carrasco bem falou, sem ter um voto, querer tomar posição pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. Você, para tomar posição pelo Legislativo e pelo Executivo, você tem que ter voto. Essa é a questão. Tá? Tomar posição pelo Judiciário, ok. E a Justiça tem que ser cega. Nesse caso, mas hoje, Chico Holanda, ela está... O Alexandre de Moraes, ele é o quê? Ele não é um juiz? O juiz... E ele está tomando a posição de quê? De juiz, Chico. Não. Ah, tá. Não. Então, ele tem tomado posição do Executivo, tá? Ele tem tomado posição do discursos Legislativo. atrasados Ele tem... O ministro vai lá no plenário do Senado, da Câmara, para acompanhar a votação e dizer do jeito que eles querem. Isso não é papel do juiz, não. Isso é papel do legislador. Isso é papel do deputado federal. Isso é papel do senador. Agora, quando nós temos dois presidentes com o rabo preso, e que hoje eu vi e espero que tenha vergonha na cara realmente os líderes dos partidos. Porque os deputados em si não pesam, não mandam. Tá? Também tem que ser mudado esse nosso modelo, que o presidente das casas tem o poder quanto tem esse poder atualmente. É um absurdo ter 29 pedidos de impeachment de um ministro e um senador só põe na gaveta e faz vista grossa, e faz de conta que não é com ele, e faz de conta que não tem nenhum pedido. Isso é uma vergonha. Então, os líderes têm que fazer obstrução mesmo. Tem que fazer obstrução mesmo. Chegou e os pessoal viram agora, no domingo, o povo na rua. Os políticos viram o povo na rua. Como o Zé falou agora recentemente. Naquele jantar lá na casa do Lula, já foi 6-5. Mas já tem mais ministros do STF que está já pulando de lado. E quando se fala, Cício, esse sotaque, o Carrasco não soube responder, eu vou lhe responder. O que esperávamos é que levasse para o plenário do STF com os 11 ministros tomando a decisão. Não só ministro, de maneira monocrática, de maneira perseguidora, o Alexandre de Moraes hoje é uma questão pessoal, é uma questão de perseguir, é uma questão de fazer, de destruir, tá? De destruir quem não pensa igual ele, quem não pensa com o seu amigo, parceiro, Luiz Inácio da Silva, o Lula. E que eu tenho dito, e é necessário que esses dois venham pagar pelos crimes que eles estão cometendo contra o Brasil, contra a população, contra a pátria. O senhor Alexandre de Moraes, um dos crimes já é o crime da morte do Pezão. Ele é inteiramente o responsável pela morte do Pezão. E o seu Lula, hoje, é uma pessoa que tinha que ser impeachmentada, presa, por estar tentando trazer para o Brasil a ditadura, o comunismo.
Porque quando o presidente da República vai num país comunista, igual é a China, e pede ajuda ao presidente para vir implantar no país o modelo chinês. Você sabe qual é o modelo O país chinês? já vive uma ditadura, né, Chico? Já O Brasil, né? Está no caminho. Não, já Está vive, no né? caminho, não. A ditadura, por enquanto, está de um cidadão que se entende o rei, que se entende acima de tudo, de todos, e que, simplesmente, com a canetada, ele prende, desprende, tá? Ou seja, ele é que decide. Não é mais nem o STF, não. A questão não é o STF, a questão é um cidadão, a questão é um ministro, tá? Exatamente em conjunto com um presidente, com um ex-presidiário, tá? Que é o único presidente do mundo que hoje não quer conversa, não senta com os Estados Unidos. Até a China, os demais países, a Europa toda, sentou e negociou com o governo americano. Mas o cidadão Lula, ou é um sênior, um senhor já de idade avançada, que não sabe o que está falando, ou é um irresponsável total. Eu acho que é as duas coisas. É irresponsável e também um grande mentiroso, quanto mais, e ainda a idade avançada.